Nesse próximo vídeo, nós vamos falar sobre o Microsoft SharePoint, que é uma ferramenta de compartilhamento de arquivos. Nela a gente vai ter todos os recursos através do OneDrive para guardar os arquivos que só o usuário tem acesso e todos os outros arquivos que são da corporação, arquivos que são separados por departamento. O SharePoint vai ser a ferramenta onde a gente vai armazenar esses arquivos, sincronizar eles com a nuvem e poder compartilhar eles de uma forma muito prática e rápida. Vamos para a tela do computador novamente, onde eu vou explicar como usar todos esses recursos. Vamos então para a tela do meu computador, onde a gente vai ver toda essa questão do Microsoft OneDrive e o SharePoint. Como eu já falei no vídeo da abertura, o OneDrive ele é a ferramenta que ele sincroniza a nossa parte de arquivos com a nuvem da Microsoft. No modo meio grosso seria o nosso pendrive virtual, onde é que eu consigo guardar documentos lá dentro e ele vai ficar tanto na minha máquina quanto sincronizado na nuvem da Microsoft. Terei um backup de tudo isso e se eu tiver algum problema na minha máquina, eu não perco esses arquivos. Então, primeiramente, aqui dentro do meu Explorer, após o OneDrive estar configurado, eu tenho aqui na esquerda o ícone dele, o OneDrive, o nome da minha empresa, aí no caso você vai estar visualizando o nome da sua empresa, e aqui dentro ele já me mostra essas pastinhas, área de trabalho, documentos e imagens. O que é isso? Por padrão, a gente vai ali e configura para que o OneDrive faça um backup da sua máquina. Logo, ele pega tudo que está dentro da área de trabalho, dos documentos e das imagens e ele sincroniza lá com a nuvem da Microsoft associada à tua conta do OneDrive. Dessa forma, eu acabo tendo esse backup de tudo que eu tenho na minha área de trabalho. Então, eu minimizando aqui e voltando, eu criei umas pastas aqui como exemplo. Tudo que eu salvar dentro dessas pastas e colocar aqui, o OneDrive automaticamente já vai lá e sincroniza com a nuvem. Então, estragou minha máquina, deu um problema no disco da minha máquina, eu não corro o risco de perder esses arquivos. Assim como novas pastas que eu criar, ele faz tudo isso de uma forma automática. Tudo que eu salvei na área de trabalho, ele já joga para lá. Até aproveitando sobre isso, a gente vê que o ícone das pastas elas mudaram, né? Então antes eu não tinha esse símbolozinho aqui. Notem até quando eu crio uma nova pasta, ele me mostra um íconezinho de duas flechinhas girando, que é tipo um símbolo de sincronização. Depois que ele termina, ele fica com aquela setinha dizendo que está tudo ok. Então, mesmas pastas eu tenho se eu venho aqui no documentos, ó, tem o mesmo íconezinho, se eu venho no imagens também tem a mesma coisa. Tudo isso ele faz por esse aplicativo do OneDrive, que ele tem que estar sempre aparecendo aqui para mim ou aqui no menu oculto, que daí quer dizer que ele está rodando na minha máquina e que ele está mostrando até que ele está atualizado. Então, se algum dia ele tiver com algum sinal ali vermelho, uma exclamação, entre em contato com a nossa equipe de suporte para a gente verificar se tem algum problema no funcionamento do teu OneDrive. Dentro dessa pasta do meu OneDrive, além daquelas que eu já expliquei ali que ele faz o backup automático na máquina, eu também posso ir criando outras pastas. Então vamos imaginar que naquela ideia disso ser meu pendrive virtual, eu posso ir criando aqui pastas que somente a minha conta de usuário tem acesso. Então isso aqui a gente pode chamar como se ele fosse do OneDrive privado. E aqui dentro eu tenho 1 TB de armazenamento até o momento, pode ser que futuramente a Microsoft libere mais, mas eu tenho 1 TB de armazenamento para a minha conta do OneDrive. Então é bastante espaço, consigo guardar as minhas coisas ali e não ter mais nada espalhado em outros locais da minha máquina ou em pendrives ou em HD USB e que daí eu não teria backup disso e correria o risco de perder essa informação. Logo abaixo a gente vê uma segunda pasta, que é a pasta que está com o nome da minha empresa, aqui como Service Center. No seu caso vai estar aparecendo o nome da sua empresa. Ela até tem um desenhozinho no íconezinho dela aqui, que é como se fosse um prédio, um edifício, porque ela é o local de armazenamento dos arquivos da corporação. Então você deve estar acostumado hoje na estrutura atual, lá onde é que você salva as pastas no servidor, que a gente vem dentro do meu computador e tem uma pastinha aqui, normalmente às vezes mapeada com uma letra ali, por exemplo, letra M, e você clica ali e ali aparece as pastas a qual você tem acesso. A ideia do SharePoint é exatamente a mesma, eu ter as pastas dos setores. Nesse caso aqui do meu usuário que eu estou usando como exemplo, ele pertence ao setor comercial e diretoria, logo ele enxerga esses dois setores ali dentro. E a grande diferença do SharePoint para o sistema tradicional de arquivos do servidor é que ele vai sincronizar isso com a nuvem e eu vou conseguir acessar esses arquivos sem ter que estar dentro da empresa. Então, no modo convencional, eu tenho que estar com o meu computador na rede da empresa para ele poder enxergar o servidor que está na rede da empresa. Se eu estiver externamente, para alguns usuários já devem ter usado aquele recurso de VPN e tudo mais, é uma coisa mais, não é tão simples assim de utilizar, mas viável.
Porém, com o SharePoint agora tudo isso fica muito mais fácil. Independente de onde eu estiver, eu consigo acessar os arquivos a qual eu tenho acesso no SharePoint no setor da minha empresa. Então, navegando um pouquinho nessas pastas, eu tenho a pasta do comercial, eu criei aqui umas pastas aqui como exemplo, alguns arquivos. Então, os mesmos ícones, as mesmas questões do OneDrive, tudo que eu crio aqui, ele automaticamente já vai lá e já sincroniza dentro da nuvem da Microsoft e já vai aparecendo. Como ela é uma pasta de setor, então se eu criar uma pasta no setor comercial, automaticamente ele já faz o upload e para os outros download, para os outros usuários do setor do comercial, ele já sincroniza e a pasta aparece para eles lá. Então, um funcionamento muito simples, muito prático e eu não tenho um risco de perder os meus arquivos. Aproveitando também para falar sobre essa parte de espaço e sincronização, aqueles mesmos ícones que eu tenho com a setinha dizendo que ele está sincronizado, vou pegar o exemplo dessa pasta teste que ele tem essa nuvenzinha aberta. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que essa pasta está aqui, ela foi criada por alguém desse grupo de diretoria, mas eu até então não acessei essa pasta no meu computador. Então ela não está num cache da minha máquina. E desse modo, quando eu for abrir ele a primeira vez, ele vai precisar da internet para poder ir lá e sincronizar. Foi muito rápido aqui, nem consigo notar isso porque ele já está conectado. Digamos que eu queira essa pasta sempre disponível offline. O que isso quer dizer? Eu vou fazer uma viagem e eu quero usar o meu computador no avião onde eu não vou ter internet e eu quero ficar utilizando essa pasta offline. Então eu posso vir com o botão direito, ele vai ter a opção aqui, vou dar mais opções, ele vai ter a opção aqui, ó, sempre manter este dispositivo. Quando eu marcar isso aqui, ele ficou até com o verdinho preenchido e aí a partir desse momento o OneDrive começa a usar um espaço do disco da minha máquina para manter uma cópia dessa pasta dentro do meu computador. Para mim, como usuário, eu continuo o acesso normalmente, só com a diferença que a pasta que está com esse ícone agora, que eu fui ali disse para ele sempre manter nesse dispositivo, se eu tivesse a internet, eu acesso, abro os arquivos e mexo neles normalmente. Quando eu conectar na internet, ele vai sincronizar todas as alterações e vai aparecer para os demais usuários daquele setor. Se eu não quero mais que essa pasta fique disponível, é só eu ir lá e fazer o processo reverso. Botão direito, está marcado agora sempre manter nesse dispositivo e eu desmarco essa opção e a nuvenzinha já ficou aberta. Bem como se eu tiver uma outra pasta que ele está em cache na minha máquina, como é o exemplo dessa de cima, e eu não quiser mais que ele fique ocupando esse espaço na minha máquina, eu venho aqui com o botão direito e mando ele liberar o espaço. E aí a nuvenzinha fica aberta de novo. Então é bem simples, bem tranquilo, só recapitulando, tudo que eu guardar no meu OneDrive da empresa aqui, ele fica atrelado à minha conta de usuário e só eu tenho acesso. Tudo que eu guardar dentro da pastinha da minha empresa e dos setores são as pastas que todas as pessoas do meu setor têm acesso. São as pastas da corporação que a gente chama. Junto aqui com essa parte de tanto o OneDrive quanto o SharePoint, a gente tem a questão do compartilhamento das pastas. O que é isso? Eu posso pegar uma pasta aqui e compartilhar ela com outros usuários. E não só da minha organização, eu posso estar compartilhando essa pasta com pessoas até de fora. Claro que aqui vai depender de como que é a política da TI da sua empresa, pois tem empresas que têm uma política mais liberada, onde eu posso vir aqui e compartilhar isso aqui com um link com qualquer pessoa. Até nesse meu usuário aqui isso está bloqueado para que ele não faça isso, que dessa forma eu pegaria essa pasta e geraria um link e poderia mandar até pelo WhatsApp para alguém e a pessoa abriria aquela pasta sem nenhum tipo de controle. Então, normalmente numa política a gente trabalha aqui, as pessoas da empresa eu posso compartilhar com elas as pastas que eu tenho no meu OneDrive, no SharePoint, ou pessoas que já foram cadastradas. Então, um exemplo bem simples aqui, imagine que a contabilidade da sua empresa ela é terceirizada e você tem uma pasta lá que você precisa compartilhar com a contabilidade, para não precisar ficar mandando por e-mail ou liberar um acesso remoto até o servidor para eles abrirem esses arquivos. Então, eu solicito para a TI cria um usuário para essa empresa da contabilidade e a partir desse momento que ele tiver cadastrado lá dentro do portal do Office 365, eu posso vir aqui e puxar por pessoas com acesso, vou dar um OK e vou digitar aquele usuário dele, que vai ser um endereço de e-mail. Então, vou pegar um exemplo aqui de uma outra conta aqui que eu tenho cadastrada aqui, eu colocaria aquele e-mail lá. Até aqui ele está me dando um alerta dizendo que esse usuário não tem permissão para acessar o item,
por causa que não foi dada permissão para esse usuário no meu exemplo, e aí eu enviaria a mensagem. A pessoa receberia o e-mail lá e ela teria um botão onde ela clicaria e teria acesso a essa pasta. Da mesma forma, eu posso pegar o link e colocar a pessoa no link aqui e mandar para ela poder ter acesso. De um modo padrão, eu sempre vou ter as pessoas da minha organização. Então, eu coloco aquele mesmo exemplo do Engenharia 1 e compartilho com ele essa pasta, dou um enviar. Ele recebe um e-mail lá com um link dizendo que eu compartilhei uma pasta do meu OneDrive com ele. Então, fazendo só um resumo bem simples, eu posso compartilhar pastas com qualquer pessoa através de um link, eu posso compartilhar as pastas com pessoas dentro da minha organização e eu posso compartilhar pastas com usuários externos. Lembrando que tudo isso vai estar disponível ou não, dependendo da política de segurança da sua empresa. Então, a regra padrão que a gente tem aplicado é deixar isso restrito e conforme tem a necessidade, você contata a TI, isso vai ser autorizado e vai ser criado um usuário para poder ter o acesso, para evitar que a gente tenha um compartilhamento desses arquivos sem nenhum tipo de controle e aberto para qualquer pessoa. Então, desde o compartilhamento dentro do OneDrive quanto o compartilhamento dentro do SharePoint, eles funcionam da mesma maneira. Consigo vir aqui compartilhar e colocar a pessoa que eu quero compartilhar, dar um enviar e ela recebe essa mensagem. Bem tranquilo, é um recurso bem legal, dá para explorar bastante dele, mas sempre vai depender da política da empresa. E por último, a gente tem a parte das versões de arquivos e dos backups dos arquivos. Tudo que está aqui dentro do OneDrive, está aqui dentro do SharePoint, já tem um backup automático pela Microsoft. É um backup que até o momento eles guardam por 90 dias, pode ser que no futuro eles até estendam mais tempo, mas por 90 dias um arquivo deletado eu posso voltar ele. Isso, para voltar ao arquivo, tem que ser aberto um chamado com a TI e ela faz essa recuperação. Para voltar uma versão de um arquivo, eu tenho um exemplo de um arquivo que eu fiz aqui, só deixa eu achar onde é que eu salvei ele aqui, acho que ele está aqui, que eu posso vir aqui e digamos que a pessoa foi ali e modificou esse arquivo mais de uma vez. Então, vou dar um exemplo bem na prática, vou abrir esse arquivo do Word. Aí eu fui ali agora, modifiquei ele, salvei. Aí depois, 10 minutos depois, eu fui lá, modifiquei o arquivo, coloquei mais alterações, ou uma pessoa do meu setor foi lá, modificou ele, salvou. Digamos que eu me arrependi da última alteração, ou das penúltimas alterações, e eu quero voltar ele versões atrás. Então, cliquei com o botão direito, venho aqui no mostrar mais opções, e venho aqui em histórico da versão. Aqui ele vai me mostrar, ó, a 16 segundos eu editei o arquivo e a 27 segundos eu editei o arquivo. Se tivesse sido editado por outras pessoas, ele também mostraria pelas outras pessoas. Então eu tenho a opção de vir aqui, mandar restaurar, que ele vai subscrever, ou só mandar ele baixar o arquivo. Ele vai lá e baixa uma cópia daquele arquivo que foi modificado anteriormente. Então é uma forma de voltar a arquivos que alguém salvou por cima e se arrependeu. Acredito que da parte do SharePoint seria isso. Qualquer dúvida, não deixe de acionar o nosso time de suporte. Obrigado.